Vamos falar agora com a Dini Moraes, que traz para a gente os detalhes dos temas aprovados no plenário, como é que eles afetam aí a sua vida, o seu dia a dia. Então, Dini, olha, recesso chegando e essa semana o plenário aprovou tanto projeto em tantas diferentes áreas. Você vai começar por onde para a gente? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo agora aqui na TV Câmara. Olha, Vera, foram muitas aprovações mesmo. Para vocês terem uma ideia, foram 18 aprovações na Câmara e mais 13 aprovações na sessão do Congresso Nacional, que é quando se juntam deputados e senadores numa mesma sessão, né? A gente vai falar aqui só da Câmara porque o Congresso Nacional foi mais voltado a mudanças no orçamento, então são matérias mais orçamentárias, então a gente não tem como explicar muito bem, né? E também o impacto dela é muito grande, são muitos detalhezinhos. A gente vai se focar aqui nas questões da Câmara e eu queria começar justamente por essa reportagem que vocês viram agora há pouco. Por quê? Porque ela trata de tentar acelerar o diagnóstico do câncer no Brasil. E aí a gente lembra que são cerca de 600 mil novos casos de câncer todos os anos no país. Então esse não é um projeto que beneficia apenas mulheres, por exemplo, com câncer de mama. São todos os tipos de câncer. Se você for no médico e houver uma desconfiança de que você pode estar com algum tipo de câncer, este exame ele deve ser feito em no máximo um mês, justamente para tentar acelerar o diagnóstico, né, a biópsia, por exemplo, e tentar começar o tratamento o mais rápido possível. Por quê, gente? O tratamento não só ele aumenta a chance de cura, como ele também custa menos. Né? Então, assim, ele é menos invasivo para a pessoa, ele custa menos para o sistema público de saúde e até para o privado. Enfim, só tem benefícios quanto a isso aí. A gente conversou com a Joana Jecker, ela faz parte de uma ONG chamada Recomeçar. Ela até conversou com a gente aqui semana passada, você lembra? Falando claro, da questão do câncer de mama. Ela estava aqui essa semana também, justamente tentando convencer os parlamentares da importância da aprovação desse projeto. E ela falou com a gente depois a respeito do impacto que isso pode ter. Vamos dar uma olhada, gente? Vamos ver o que a Joana fala. Se ele for aprovado, a população vai ter acesso a um diagnóstico rápido do câncer no SUS. Nós sabemos que hoje, de acordo com o relatório do TCU, 65,4% do diagnóstico é em estágio avançado. Isso prejudica muito o tratamento. E o tratamento também é muito mais longo, mais invasivo. Então, um diagnóstico ágil determina mais chances de cura. A gente sabe que o câncer de mama tem 95% de chance de cura se descoberto no estágio inicial. E o tratamento é muito mais rápido, precisa de menos horas nos serviços de saúde e também é muito menos oneroso para o sistema público que já está tão carregado. Precisa ver se os hospitais têm condições de fazer isso com rapidez, se não é só uma questão de querer, né? É de poder também, né? Pois é, e agora é o outro passo, né? Vai para a sanção presidencial e depois de virar lei, se virar lei, aí cabe à sociedade sempre ficar pressionando o setor público, né? Os governos, para que essa lei de fato saia do papel, assim como aquela lei que garante o início do tratamento em até 2 meses, né? No caso do câncer de mama. Agora, Dini, teve aí uns projetos aprovados que tiveram a ver com coisas que estão acontecendo agora, questões muito pontuais desse momento, como, por exemplo, a questão em Roraima, né, da intervenção em Roraima, e também uma outra questão que a gente já falou essa semana bastante, mas acho que vale a pena também, que é o caso do cachorro lá em São Paulo, que sofreu maus tratos e teve um impacto direto aqui, uma aprovação de projetos tanto na Câmara como no Senado. Como no Senado, justamente. Vamos começar pelo do cachorro, então? Vamos lá. Tanto Câmara quanto Senado aprovaram essa semana projetos que aumentam a pena para quem comete qualquer tipo de maus tratos a animais. O projeto da Câmara, que foi aprovado, assim, o projeto que foi aprovado para a Câmara, da Câmara vai para o Senado, e o do Senado vem para a Câmara. São diferentes, projetos diferentes semelhantes. Exato. Né? São 2 projetos, no entanto, os 2 projetos, eles pedem a mesma coisa. Olha, hoje quem comete maus tratos, ele pode pegar até 1 ano de sistema aberto, que a gente pode dizer semiaberto ou aberto, enfim. É até 1 ano de detenção. Os 2 projetos pedem até 4 anos de reclusão, ou seja, em regime fechado. Tem uma diferença básica entre um e outro, porque o do Senado pede a penalização também de empresas, por exemplo. Se as empresas contribuíram para esses maus tratos, a empresa também deve ser penalizada. A da Câmara já inclui um outro tipo de crime que é zoofilia, ou seja, se você utilizar o animal para fazer sexo, por exemplo. Então, coloca isso como crime também, que não está previsto hoje. Então, tem uma pequena diferençazinha entre os 2 projetos, mas a ideia é que, de certo, eles sejam fundidos e virem um só, né, para a sanção presidencial. Mas, gente, o que isso mostra?
mostra que os parlamentares estão muito sensíveis e que esse caso que comoveu toda a sociedade, né, que todo mundo viu aí os vídeos pelas redes sociais de maus tratos a um cãozinho lá em São Paulo, isso também refletiu aqui dentro e os parlamentares estão sensíveis quanto a isso e acham sim que precisa aumentar a pena, né, a punição para quem comete maus tratos contra os animais. Você quer falar sobre a intervenção? Vamos falar rapidamente da intervenção, porque foi decretada tem uma semana. Sexta-feira passada, né, o decreto do presidente Temer e rapidamente passou por aqui, né? Isso. Foi aí um trâmite bem rápido. A intervenção no estado de Roraima, ela vai durar, na verdade, na prática, 3 semanas, né? Porque até o final do ano, até 31 de dezembro. Na prática, antecipa o mandato do governador eleito, Antônio Denário. Perdão, gente. Antecipa esse mandato dele, porque ele ia tomar posse a partir de 1º de janeiro e ele já tomou posse agora como governador. E a ideia é que se faça aí interventor, né? Isso, ele agora virou interventor, né? Mas ele age como governador. Na prática, ele tem todos os poderes de um governador. Saiu a governadora Sueli Campos e entrou o interventor, que foi o governador eleito que iria já tomar posse a partir de 1º de janeiro. Ele tem todos os poderes de governador e a ideia é que o governo federal ajude a pagar principalmente os salários dos servidores públicos de Roraima, que eles estão sem receber há meses. Então o Estado passa por uma grave crise, não só financeira, mas também de segurança pública. Os policiais militares, os policiais civis, os agentes penitenciários, todos eles fizeram algum tipo de greve, não greve, né, porque em alguns setores não é permitido, não é permitido greve, mas eles fizeram mobilizações tentando chamar atenção quanto a isso, porque tem vários ali que não recebem há muitos meses. Professores, a rede pública de saúde, então todo o Estado está sofrendo muito com isso e a ideia é que o governo federal ajude a pagar os salários dos servidores de lá. O governo parece que se comprometeu com o interventor de liberar uma medida provisória de 200 milhões de reais para isso. Essa medida provisória não foi publicada até agora, mas foi prometida a publicação dela, né? Vamos ver. Dini, na área de economia, hein, teve proposta aprovada aí que interfere bastante nesse mercado de crédito local, né, nas cidades, nos bairros, como é que é? Isso aí é novidade para as micro e pequenas empresas. São 2 principalmente, gente, a gente vai falar bem rapidinho delas. Uma é que vai permitir abrir e fechar a empresa pela internet. Essa empresa, ela vai funcionar uma espécie de período de teste. São chamadas startups, não sei se você já ouviu falar nesse termo. São empresas inovadoras que têm um grande potencial de crescer, só que está no mercado muito incerto, não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Enfim, essas empresas, elas vão poder abrir o CNPJ pela internet, funcionar um período ali sem pagar imposto e depois, se não der certo, fechar a própria empresa pela internet. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade trata de crédito para micro e pequena empresa. A ideia é que pessoas possam usar o capital próprio para emprestar dinheiro para micro e pequenas empresas. Qual é a ideia disso? Fugir de banco e trazer aí uma competitividade de juros, fazendo com que os micro e pequenos empresários, até os negociantes que são negociantes por causa própria, né, o que a gente chama de microempreendedor individual, formalmente é esse nome, mas é o cara que é o próprio negociante, né, o próprio empresário de si mesmo, né? Essas pessoas também possam buscar essas pessoas ou, enfim, essas pequenas empresas de crédito fungindo aí dos altos juros bancários, né? E tem uns juros mais baixos. Só que assim, gente, não tem regra para juro para essas pessoas, não. Então, você tem que sempre comparar os juros para ver se os juros vão estar bons ou não. Essa proposta ainda vai para o Senado, vai ser avaliada pelo Senado. E teve uma outra também para incentivar, para mobilizar mais, fazer girar mais a economia, mas num outro campo, que é o de aporte de dinheiro da pessoa física ou de empresas em áreas de interesse público, né? Tem um nome mais técnico, fundos patrimoniais, mas que a gente pode destrinchar para as pessoas mais ou menos aqui como é que vai funcionar, né? Esse é um nome que não é muito conhecido do público, né? Mas isso é muito comum em instituições fora do Brasil. Por exemplo, universidades que são até muito reconhecidas internacionalmente, como a Universidade de Harvard, ela possui um fundo patrimonial. O que é esse fundo patrimonial? São doações que pessoas ou empresas fazem para aquela instituição e ela se mantém com aquele fundo ali.
O fundo de Harvard, por exemplo, tem mais de 30 bilhões de dólares. E então, a gente vai mostrar um pouquinho disso na reportagem no final do jornal. Tem uma reportagem do Cid Queiroz falando justamente sobre como é que funciona isso lá em Harvard e em outras partes do mundo. Pois é, isso é um mecanismo já utilizado não só pela educação. A gente está dando aqui um exemplo da educação, né? Mas não é só pela educação, são várias outras áreas. Então, o Brasil, com o incêndio do Museu Nacional, e aí a gente ressalta que esse incêndio também deu um grande impulso, digamos assim, para essa proposta. Por quê? Porque o incêndio ele foi totalmente destruído e com o estrangulamento do orçamento público nos últimos anos e a tendência a ficar cada vez pior por causa do limite do teto de gastos, várias instituições elas não têm nem como se manter. E o caso do incêndio do Museu Nacional mostrou isso. Como é que a gente vai recompor agora o museu, né? Então, os fundos patrimoniais vêm para isso. Qual é a ideia? A pessoa doa o dinheiro, a pessoa ou uma empresa doa o dinheiro para um fim específico. Olha, eu quero doar dinheiro para a reconstrução do Museu Nacional. Esse Museu Nacional vai criar um fundo patrimonial para o Museu Nacional. O dinheiro que você doou, que a empresa doou, não pode ser usado diretamente. Esse dinheiro ele vai ser utilizado no mercado financeiro, vai ser investido e o rendimento desse dinheiro é que será utilizado como uma fonte perene, digamos assim, uma fonte permanente mantenedora de manutenção dessa instituição. Então, assim, é um novo mecanismo de trazer dinheiro privado para instituições de fins públicos, de interesse público. Aí que a gente sempre fala da educação, porque a educação é o setor, digamos assim, que está mais evidente. Mas esse fundo ele vai poder ser utilizado para várias áreas, viu? Cultura, esporte, segurança pública, direitos humanos, e aí são uma série de setores que poderão ter esse tipo de fundo, que é uma espécie de grande conta, digamos assim, né? Que recebem doações. A gente conversou com o Fernando, ele cuida dessas fundações de apoio a universidades. São 94 que apoiam 133 universidades. Essas fundações elas já existem hoje, principalmente nas universidades federais. E elas são bem responsáveis por diversas pesquisas e funcionamento, principalmente pesquisa nas universidades federais, porque falta dinheiro, né? E ele falou pra gente a importância dessa medida provisória que foi aprovada aqui essa semana e a inclusão dessas fundações de apoio que já existem, porque elas não estavam na medida provisória previstas. E aí foram incluídas aqui durante o trâmite no Congresso Nacional. Vamos ver? Em geral, as pesquisas no Brasil são financiadas pelo poder público e a sociedade economia mista com Petrobras, Eletrobras. 20% vem do setor privado, se eu fosse fazer uma estatística muito firme. Porém, com esse novo mecanismo, fundos patrimoniais, nós vamos atrair mais o setor privado. E quem sabe essa fatia do setor privado vai crescer e com isso vai equalizar melhor a participação da sociedade no financiamento da pesquisa. É isso que nós esperamos. Vai ter uma dedução do imposto a pagar do doador, então ele vai abater do imposto de renda que ele teria que pagar e isso aí é uma vantagem para ele. Além de que ele tem dinheiro, o doador vai ser uma pessoa que tem posse, ele vai apoiar um projeto social, um projeto de grande impacto social, como remédios, fármacos, engenharia brasileira e outros. Só deixar uma coisa clara, quem fizer doação para os fundos patrimoniais vai ter direito a desconto no imposto de renda. Então, por isso que ele diz que a ideia é incentivar, de fato, essas doações de pessoas privadas ou de empresas privadas para esses setores de interesse público, né? Porque vai ter também desconto no imposto de renda, é um incentivo, né? Claro que é. Agora, Dini, vamos terminar falando da semana que vem, porque o que vai tomar conta do debate semana que vem é a votação do orçamento. Já saiu o texto final da comissão de deputados e senadores que analisou essa lei orçamentária, essa proposta de lei. Vai, então, para a pauta do Congresso Nacional. Já tem uma sessão prevista para a semana que vem? Tem. O presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, já disse que vai chamar a sessão do Congresso na semana que vem para votar o orçamento. Só tem um entravezinho antes de votar o orçamento que precisa que seja votados os vetos. São 8 vetos. No Congresso, né? No Congresso Nacional, isso. Eram 8 esta semana, mas aí na semana que vem já foi acordado de colocar mais alguns. Então, assim, esses vetos eles precisam ser analisados antes da análise do orçamento em si. E geralmente, Vera, a gente lembra que o orçamento, quando ele é votado no plenário do Congresso, ou seja, com deputados e senadores lá, geralmente é por acordo. Então, não é uma votação muito complicada. O complicado mesmo são os vetos que vêm antes. Mas já tem essa previsão e aí sim será encerrado as atividades, né? Serão encerradas as atividades aqui no Congresso Nacional esse ano.
E desse mandato, né, dos deputados também. Então, eu te espero semana que vem aqui para a gente falar como é que foi essa votação, o que saiu dessa lei, que vai ser a primeira, né, o primeiro orçamento do novo governo Bolsonaro. Exatamente. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês aqui semana que vem, gente. Pode deixar. Obrigada, Dini. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.